Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza, o podcast mais útil do Brasil. Então você que é empreendedor, empreendedora, está mais do que convidado a curtir, compartilhar e assistir esse episódio que está excelente. Estou eu aqui, muito bem acompanhado dos meus sócios e amigos. Para você que não me conhece, Rodrigo Povo, Amanda Povo, Andressa Fraga e Weber Rodrigues. Temos junto um grupo de empresas, estamos empreendendo há mais de 10 anos. Então eu quero convidar você a estar conosco, porque o tema é: o sucesso começa na mente, desenvolvendo uma mentalidade empreendedora. Que tema, né, gente? Que tema. Gente, passando um pano de fundo, a gente sabe que tem muita gente que acaba falindo lá na frente depois de começar o seu negócio, depois de começar a sua empresa, muitas vezes porque não tem conhecimento técnico, mas muitas vezes porque não atualiza, não tem um mindset, não tem uma mentalidade de crescimento, né? Então é muito importante trazer ferramentas para esse empresário, para essa empresária que está nos assistindo, de como construir de fato um negócio com uma mentalidade de crescimento e de vencimento. Então, para começar bem esse tema, eu quero já jogar uma pitadinha aqui sobre reprogramar a mente para o sucesso. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, e a gente tem na mesa aqui uma pessoa, no caso Andressa, uma neurocientista aqui que estudou a fundo isso. Dre, quero começar com você. Como que os nossos pensamentos e crenças podem nos influenciar nos negócios? De uma forma bizarra e muito mais do que a gente pensa. Então, é algo que a gente precisa falar aqui. Não se trata, quando a gente fala reprograme sua mente, que o sucesso começa na mente. Isso ficou um discurso tão pífio, né, tão raso, que quando a gente ouve isso, ou vê postagens sobre isso, a gente fala, pronto, e vai para aquela coisa muito mais holística de, durma ouvindo as afirmações não sei do quê. Porque faça no retiro não sei das contas, seja feliz para sempre e não terás mais problema, né? Então, não é sobre isso, tá? Deixa eu olhar aqui na bolinha do seu olho. Não é sobre isso, ok? O que a gente precisa entender, e aqui eu gosto muito de trazer, princípios da psicologia cognitiva, né? As nossas crenças, elas são construídas a partir da nossa experiência na nossa infância, na nossa interação com os nossos pais, com os nossos familiares, com a educação formal que a gente recebe, né? E o modo de paternidade que a gente tem. Então, pais mais autoritários vão influenciar de um jeito no nosso comportamento, pais mais liberais, mais que deixa a criança se expressar, vai ter um outro tipo de filho, né? Então, tudo importa. Todas as interações que a gente tem ao longo da nossa infância e da nossa vida adulta contribuem e influenciam. Isso pode travar ou liberar você lá na frente. Porque isso vai formar crenças, né? Sim. Se você é um filho que cresce ouvindo que você é demais, que você é inteligente, que você pode ser o que você quiser, você não vai ter uma crença limitante de não sou capaz de, e não né? consigo. Óbvio que existem exceções e por melhor que seja o ambiente familiar, existem pessoas que né, não correspondem muito bem a isso, por N questões que a gente não vai entrar aqui, porque não é o assunto, não é o tópico, mas, de modo geral, a média das pessoas, a maioria das pessoas que tem um ambiente modulatório nesse sentido de sucesso vai ter uma mentalidade de sucesso. Por quê? A gente forma crenças influenciam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos vão influenciar no nosso comportamento. Né? Então, a mentalidade de sucesso, ou empreender, o empreendedor de sucesso, tudo começa na mente, ou reprogramar a mente, é esse tipo de assunto e de variáveis que a gente tem que considerar, né? Nós estamos a todo momento interagindo com o meio, interagindo com o ambiente, e se a gente não tem um ambiente propício, se a gente não tem relacionamentos que vão impulsionar uma mentalidade empreendedora, se você está fazendo tudo que você pode para empreender, que você acredita que você pode ter uma empresa de sucesso, e você só tem gente do teu lado falando, desiste disso, para de ser idiota, não, porque o Brasil não é para amadores, não, porque o Brasil porque não você não vai, porque você você não tem... Cara, óbvio que isso vai desmotivar a longo prazo. Aproveitando esse tema seu, começa a formar em nós, e todos nós estamos suscetíveis a isso, um pensamento sabotador. Sim.
A gente começa a se sabotar. Meu, eu não vou conseguir, porque o Brasil não é para amadores, meu, eu já começo a pensar, meu... Não tem ninguém na minha família Exato. que nunca venceu na vida, é todo mundo subordinado, ninguém todo mundo empreendedor. Eu não vou ter condições, a gente acaba acreditando nessas... nas circunstâncias que apontam, né, o contrário daquilo. Mas eu tava lendo uma pesquisa esses dias, gente, aí, um hack para sua vida, que diz que 85% dos milionários, eles são milionários de primeira geração. O que isso significa? Eles não vieram de famílias de milionários, de bilionários. Olha a oportunidade. Eles desenvolveram. E aí, estudando essas mentes, descobriram que são exatamente pessoas que, de alguma forma, conseguiram desbloquear a mente, né? Através do quê, gente? Conhecimento. Conhecimento é poder. Se você está aqui nesse canal nos assistindo, você já deu o primeiro passo para destravar a sua mente e conseguir desenvolver habilidades que te levam para o sucesso. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você, ok, as circunstâncias são desfavoráveis e realmente... Você é brasileiro, né? É uma verdade, é complicado, é difícil. A gente tem 1000 razões para não prosseguir, para desistir, na verdade. Mas o que nos difere daqueles que conseguem, daqueles que não conseguem, né? Daqueles que vencem, daqueles que não vencem? É realmente a sua mentalidade, como você encara as circunstâncias, como você responde às circunstâncias. As circunstâncias vão te parar ou você vai dizer para elas não, e não tem nada a ver com você ficar só declarando e afirmando. Tudo isso tem um poder, sim, e tem uma certa